Próxima parada. Estação Estado. E a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina apresentou na terça-feira o primeiro conjunto com diretrizes para a retomada das aulas presenciais na rede de ensino. Nós estamos em contato com o secretário de Estado da Educação, Natalino Ugione. Boa tarde, secretário. As aulas estão suspensas desde março, mas esse documento não trata sobre datas, né? E sim sobre as medidas de segurança. Muito boa tarde, Morgana, você, ao Adilson e a todos que acompanham o Estação Notícias da Rádio Menina. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade para a gente levar aí informações sobre a educação. É isso mesmo, a data possível de retomada, conforme o último decreto do governo do estado, é 8 de setembro. Estamos todos, com pensamento positivo, na expectativa de que as condições da saúde, que é a nossa fonte de informações para tomada de decisão, estejam favoráveis para que a gente possa retomá-las. Nesse sentido é que foram construídas, então, essas diretrizes, que vem de um trabalho de um comitê que nós organizamos. Penso que foi uma iniciativa bastante positiva da Secretaria de Estado da Educação. Reunimos 15 representantes de entidades de diferentes setores do estado e ontem nós fizemos essa entrega, então, desse regramento, nos 5 pilares que foram trabalhados, visando a nossa organização, a preparação de toda a ambiência e dos profissionais para que possamos retornar às aulas, quando permitido, com total segurança. Segurança, aliás, foi o pilar central em todas as manifestações e nos grupos de trabalho. Secretário, nós estamos com as aulas suspensas no ensino fundamental, no médio, nas universidades. Essa retomada, a princípio, teria um público principal? Então, uma das diretrizes, a diretriz que trabalhou na questão do calendário escolar, das questões pedagógicas, foram definidas exatamente as regras dessa retomada. A orientação é que a gente retome pelos maiores, pelos estudantes que estão no ensino médio, porque eles têm já mais facilidade de entendimento e de seguirem todo aquele regramento e até de servirem depois de exemplo para os que virão na sequência. Nós retomaremos de forma escalonada, nós teremos um período híbrido, com uma parte dos estudantes retornando e uma parte continuando a fazer as atividades não presenciais. Iniciaremos por aqueles que estão tendo mais dificuldade, que precisarão ter mais atenção na recuperação, na revisão de todo esse conteúdo, porque é um conteúdo que eles precisam assimilar para não serem prejudicados durante o seu percurso educacional. Aliás, esse foi outro pilar de preocupação de todos, que é com a qualidade do ensino para que os nossos estudantes não sejam prejudicados. Secretário Natalino, boa tarde. O diretor, o presidente do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Vieira, conversei com ele não pôde nos atender hoje, mas amanhã deve conversar, mesmo com estas medidas que estão sendo anunciadas, se mostra contra o retorno das aulas neste ano. O que o senhor pensa em relação a isso? Bom, nós não trabalhamos com essa hipótese, por isso que eu falei que continuamos com pensamento positivo de que as condições de saúde nos sejam favoráveis, porque seria muito importante nós termos um período presencial para darmos conta da nossa responsabilidade. O SINT, inclusive, fez parte desse comitê, trouxe as suas preocupações, as suas sugestões, principalmente a questão da segurança para os profissionais da educação, que é um ponto que todos concordamos, de modo que, como eu falei, se nós retomarmos as atividades, será com total segurança. Segurança para o bem-estar e a saúde física dos nossos estudantes, dos profissionais da educação e dos professores. E também a segurança aos pais. Nós precisamos transmitir aos pais que os seus filhos, nossos estudantes, estarão num ambiente seguro. Nós buscaremos todas as informações para que possamos tomar as melhores decisões. Como eu falei, nós teríamos um período de aulas presenciais que nos ajudaria a darmos conta de consolidar o conteúdo letivo do ano em curso.
No âmbito do CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação, nós criamos inclusive um grupo de trabalho para discutir a conciliação do conteúdo letivo deste ano com o do conteúdo letivo do ano que vem, para que a gente faça aí uma conjunção dos conteúdos de modo a não prejudicarmos o percurso dos estudantes. E por que isso é importante? Porque o mundo ideal para a educação seriam as aulas presenciais. Só que nós não estamos podendo realizar as aulas presenciais. Então nós estamos fazendo o nosso melhor. Só que esse nosso melhor vai precisar ser consolidado e a gente precisa das aulas presenciais para consolidar isso e aí sim cumprirmos definitivamente com a nossa responsabilidade para com o conteúdo letivo deste ano, mais do que isso, para com a assimilação desse conteúdo por parte dos estudantes. Claro que o principal foco sempre é a questão segurança, né, secretário? E teoricamente falando, se tudo acontecer como está sendo planejado, dá certo. Agora, eu vou formular essa próxima pergunta baseado na prática, no jeito das crianças, dos adolescentes, dos jovens que até então tinham uma maneira de viver, de se comportar e que agora terão uma outra forma totalmente regrada, diferente, sem poder se aproximar, utilizando máscara, sem poder dar um abraço, aquela saudade toda, que a gente sabe, né? A população, inclusive, ela comenta aqui como evitar que uma criança vai dar um abraço na outra, vai se tocar, vai chegar perto, e como manter isso, secretário? Bom, Adilson, a escola é um ambiente natural de aglomerações, né? O dia a dia na escola proporciona isso, mas ao mesmo tempo a escola é o ambiente de formação, de educação, de informação, de consolidar aqueles aspectos que os estudantes precisam absorver e levar para si mesmos e para as suas famílias, para os seus próximos, né? Então é dessa forma que nós vemos aproveitarmos o espaço da educação com todo o regramento. De certa forma, se vocês olharem o conteúdo dessas diretrizes, elas replicam alguns comportamentos que nós já estamos tendo que adotar no nosso dia a dia, por exemplo, o uso de máscara, por exemplo, o uso permanente do álcool em gel, por exemplo, quando nós entramos em vários locais, nós já medimos a temperatura do corpo e tudo isso vai acontecer também na escola. O distanciamento, e é por isso que a gente fala no retorno gradual, no retorno híbrido, justamente para que nós possamos atender a todos esses requisitos e pela educação nós não complicarmos o sistema de saúde. Pelo contrário, pela educação nós ajudarmos a chegar no maior número de pessoas possível essas informações para que pela educação a gente contribua para com os bons números da saúde em Santa Catarina. Quando eu falo a gente, significa cada um de nós como cidadãos para consigo mesmo, né, e seus próximos, e cada entidade, cada CNPJ, cada escola também. Essa soma de esforços com uma boa educação e aproveitando o ambiente da educação para isso, nós haveremos de contribuir para que Santa Catarina tenha números favoráveis da saúde, porque do nosso comportamento, do comportamento e da responsabilidade dos gestores das entidades CNPJ é que resultará os números em termos da saúde pública, e é nesse sentido que nós precisamos considerar a educação com segurança, com toda a responsabilidade, sim, mas que pela educação a gente possa contribuir para que os números da saúde no estado de Santa Catarina sejam os melhores. Secretária, exatamente esses hábitos como o uso de máscara, aferição de temperatura nos estabelecimentos, né, o escalonamento de horário, suspensão das atividades esportivas, a gente já tem registrado, né, como um hábito durante a pandemia, mas e na questão do transporte dos alunos e também da alimentação, como que pode ficar? Então, os dois subgrupos que trabalharam essas diretrizes, nesses dois focos que você aborda, tiveram uma grande preocupação em relação a isso. Nós vamos viver uma nova realidade. Então, o transporte escolar não será o mesmo de antes da pandemia.
O transporte escolar terá um número limitado de estudantes por veículo. Os veículos terão que ser higienizados adequadamente, com o uso de álcool em gel em todos os bancos, no seu interior. Os estudantes, ao adentrarem nesses veículos, também terão a sua temperatura medida. Então a nova forma, assim como a gente fala no novo jeito de educação, nós vamos ter um novo jeito do transporte escolar. E aí, no caderno das diretrizes do transporte escolar, estão lá todos os regramentos. Da mesma forma, em relação à alimentação escolar. Quando a gente fala que vamos ter um sistema híbrido, nós vamos ter que providenciar a alimentação feita, preparada para servir àqueles alunos que estão na escola, e também nós precisaremos continuar entregando os kits para os alunos, as famílias dos alunos que continuarão em atividade não presencial. É toda uma nova forma, e aí exige, evidentemente, toda uma preparação, aquisição dos itens de prevenção, de EPIs, máscara, álcool em gel, termômetro, flanelas para uso de higienização, e toda essa orientação precisa chegar onde a educação acontece, que é na escola e na sala de aula. Então agora, uma vez que nós apresentamos essas diretrizes ontem, como vocês já abordaram, um dia importantíssimo para a educação do Estado, um marco, eu diria, e é uma etapa importante. Só que agora vem uma outra etapa não menos importante, que é nós repassarmos tudo isso a todos os profissionais envolvidos para que cada um, cumpra o seu papel, e aí a gente continue com os números favoráveis. Então é um novo jeito de se comportar, de realizar os serviços, e precisaremos fazer com que chegue a todos os responsáveis. E esse período que a gente tem agora pela frente, a gente já está usando exatamente nesse sentido. Outro detalhe importante, quando a gente fala nessas diretrizes que foram desenvolvidas no âmbito desse comitê, elas não são da Secretaria de Estado da Educação, elas são do Estado de Santa Catarina. Então, todas as entidades que fizeram parte desse processo podem e devem, eu diria, se apropriar desse conteúdo para fazer bom uso nas suas redes. Por exemplo, a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, e a Undime, que reúne os secretários municipais de educação, já tem um encontro agendado para repassar isso para todos os responsáveis, os secretários municipais de educação e as suas equipes, porque depois isso precisa chegar nas escolas dos municípios, da mesma forma que nós estamos fazendo na rede das estaduais. As escolas particulares também participaram desse processo, agora devem fazer uso e fazer chegar até as escolas. Então é dessa forma que a gente acredita, piamente, que chegaremos a todos os ambientes que promovem a educação no estado de Santa Catarina. É um assunto que a gente pode ficar aqui por um bom período, porque muita participação das pessoas, e tudo isso, secretário Natalino, vai também depender de uma decisão. Quem vai decidir de mandar ou não os filhos para a escola são os pais, Eles têm que ter a participação final também, Só para a gente encerrar aqui. Exatamente, Anderson. O binômio família-escola, se já é determinante para a qualidade da educação de qualidade, com segurança, primando pela assimilação do conteúdo por parte dos alunos quando nós temos aulas presenciais, muito mais agora nesse período de atividades não presenciais e quando nós tivermos a retomada. A gente precisa trabalhar em estreita sintonia, família-escola, escola-família, para que essa transição seja a mais suave possível. A operação que nós temos em curso das atividades não presenciais é gigantesca. Quem está envolvido em propriedade do quão desafiador é nós promovermos tudo isso para alcançarmos a totalidade dos estudantes. Agora, nós voltaremos num determinado momento e é importante que essa volta tenha o menor impacto possível. Nós temos uma preocupação muito grande com que os alunos não retornem, portanto a gente pode ter evasão se nós não estivermos atentos. Nós temos uma grande preocupação com que os alunos assimilem o conteúdo, e essa nossa preocupação com a segurança, já falamos aqui algumas vezes dessa palavra, nós precisamos também fazer chegar aos pais e aos responsáveis, para eles terem convicção, e eles poderão inclusive vir nas nossas escolas para conferir que a ambiência escolar está totalmente segura
para a recebermos os seus filhos, nossos estudantes. Eles chegarão com segurança às nossas escolas e voltarão para suas casas também com segurança. Os pais precisam ter clareza e percepção da nossa preocupação em relação a isso, mais do que a nossa preocupação com aquilo que nós estamos fazendo e preparando as escolas para quando pudermos receber os seus filhos, nossos estudantes. Segurança é um pilar central, tanto para os estudantes como para com os profissionais da educação, os professores e, evidentemente, os pais e responsáveis precisam ver dessa mesma forma que aquele ambiente está seguro para poderem autorizar, né, concordarem com que os seus filhos venham até as nossas escolas. É dessa forma que a gente está trabalhando, e agradeço mais uma vez o espaço, porque os veículos de comunicação são fundamentais que eles nos permitem, né, levar a informação clara, precisa a todo o público ouvinte, e nós agradecemos imensamente os espaços que nos são concedidos nesse sentido. Nós que agradecemos de informar nossa região também através do microfone da Rádio Menina, secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, e nos comprometemos sim de daqui mais 10, 15 dias, vamos aguardar, se Deus quiser, essa curva baixar para que a gente possa continuar atualizando os pais e responsáveis dos alunos que pretendem voltar presencialmente e também de outra forma, virtualmente, às aulas. Muito obrigado, secretário. Obrigado a vocês mais uma vez, um forte abraço e uma excelente tarde a todos. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.